foi uma professora que me acolheu, que me dava suporte. Eu comecei a fazer dança com 9 anos de idade, aqui nessa escola de bailados municipal de São Paulo. Eu fiz balé clássico nessa escola, depois fui para o estúdio de Alina Biernacka, em Jaguaribe, ali no centro de São Paulo, até que eu fui estudar com uma coreógrafa que estava chegando em São Paulo. Ela veio chamada por Pietro Maria Bardi, que estava instalando o Museu de Arte Moderna dos Diários Associados. E a Janka chegou em 1952. Eu tinha 12 anos, recém-feitos. E ela já ia criar uma companhia, não era uma escola, era uma companhia de dança moderna, o que era inusitado. A Janka fez uma audição, um teste, e de 200 candidatos eu fui selecionada, era a caçula. Depois de mim só tinha gente 10 anos mais velha que eu. A Janka era radical, exclusiva, não deixava a gente fazer aula com nenhum outro professor. Era ainda aquela época que o professor era o mestre, ele queria ter domínio total do aluno. Quando eu descobri Maria Dushnes, não sei por que milagre a Janka permitiu, com ela pode fazer. E então ela entendeu que Maria Dushnes não iria estragar a bailarina dela. Achou que ela iria contribuir para a linha do trabalho da Janka. Eu não me lembro exatamente como foi que eu fui parar em Dona Maria. Eu acho que foi Yolanda Amadei, que era aluna da Janka e era aluna de Dushnes. E me chamou e eu fui fazer aula com Dushnes, lá na casa dela, no Sumaré, onde ela tinha uma sala de aula deliciosa no subsolo, que dava para um jardim, um pátio, um jardim, tudo muito... A casa era desenho arquitetônico do marido dela, o Sr. Herbert, e era muito bem feito, e essa sala de aula era ampla, arejada, iluminada, tinha uma porta aberta que dava para um pátio, às vezes estendia a aula para esse pátio. Ali eu tinha uns 14, 15 anos, quando estudei com Dushnes. Depois, aos 17 anos, eu fui para a Bahia, que a Janka me chamou, e para ensinar lá, para ser assistente da Janka. E por lá eu fiquei. Eu gostei muito de Dona Maria, apesar dela ser o oposto da Janka. A Janka era uma mulher exuberante, loura, linda, expansiva, temperamental, tanto podia estar alegre, dando risada espontânea, como podia estar furiosa. E eu fui trabalhar com Dona Maria, que é o oposto de personalidade. Ela toda discreta, low profile, toda para dentro, toda tímida, super tímida. Não se maquiava, como a Janka gostava, estava sempre muito bonita. Dushnes ouvia os outros. Ela estava ali para escutava cada aluno, cada coisa que ele tinha que dizer, e ela tinha uma percepção do olhar. Ela batia o olho no aluno, já traçava todo o perfil, analisava aquele aluno. Ela era voltada para o aluno. E a Janka, ela se projetava, ela a artista, a criadora, a coreógrafa. Então o aluno estava ali para interpretá-la. Agora, a Dushnes, no que bateu o olho em mim, falou assim:
eu tinha 14 anos, uma menina. Ela começou a valorizar a minha criatividade. Eu fiquei surpresa, porque eu era tímida, era aluna da Ianca, era mais a caçula, a novinha. Eu me sentia assim, né? Ia lá, fazia as coisas que me mandavam fazer. E Dúshnas começou a valorizar a minha criatividade, porque ela trabalhava com improvisação. E eu tive a sorte de conviver com as pioneiras, alunas pioneiras de dança mesmo, de Dúshnas. Porque Dúshnas, antes de ter os alunos de dança propriamente dita, ela dava aulas de conscientização corporal, trabalho a partir de conceitos de fisioterapia que naquela época não se tinha noção na área de dança. E os princípios dela eram baseados em Laban, mas ela não usava Laban como um dogma. Pelo menos na minha época e na minha experiência como aluna dela, ela ia jogando elementos de Laban muito livremente nas improvisações. Quando eu fui para a Bahia, aos 17 anos, a Ianca chegou lá e falou assim, agora você vai dar aula. E eu não tinha ideia como é que se dava aula. Não tinha nenhuma formação para isso, nenhum preparo para isso. Daí eu vim correndo para a Dona Maria. Pedi socorro, por favor, Dona Maria, não sei dar aula, o que eu faço? E ela, aí sim ela me deu, a partir dos livros de Laban, eu já conhecia, eu tinha os livros de Laban, eu lia em casa por causa de Dona Maria. Mas daí ela começou a me dar aula em cima dos princípios da análise de movimento de Laban, que esclareceu totalmente para mim, que me abriu a porta, me senti segura para dar aula. A partir ela me dava aula particular para isso, para eu me preparando para eu dar aula. Foi fantástica. De vez em quando, então, não era só ir lá e tomar aula com ela. Tinha sessões através do cinema de falar de arte, de conversar sobre outras coisas. Eu lembro que me influenciou demais, eu como coreógrafa, anos depois. Ela passou um filme de um coreógrafo e dançarino argentino, por sua vez inspirado em Martha Graham, aquele lamento da Martha Graham dentro de um pano, e era uma coreografia todinha dentro de um pano. Fiz tanta coisa em cima de panos e tudo porque vinha de lá, ela estimulava essas outras coisas. Dona Maria foi uma professora que me acolheu. A sensação que eu tenho é de uma pessoa que me dava suporte, que me dava apoio. Uma pessoa muito discreta, que queria me estimular o meu lado criativo. Então, essa é a coisa mais forte que eu tenho, que eu vou guardar dela. Uma pessoa que me orientou num momento de dificuldade que eu tinha que resolver a falta da minha formação em metodologia de ensino da dança, e ela, com o que pôde, com o que tinha recursos de tempo e de tudo, me deu esses fundamentos básicos para isso, através de Laban.